Fala, meu povo lindo, meu povo bonito. Rafão na área de novo para mais um videozinho pro canal. Coisa linda, coisa bacana. Em novo formato. Estou aqui no cantinho agora, sempre trabalhando para melhorar, para entregar o melhor conteúdo para você. Vamos para mais 20 questõezinhas de morfologia? Vamos que vamos, só que hoje eu trouxe conteúdo voltado para SpaceX. Vamos falar um pouquinho como é que a PrEP trabalha essa questão da morfologia. Processo de formação, classe gramatical, beleza? Então vamos que vamos, daquele jeito, com calma, vendo os pontos mais importantes. A pandemia de Covid-19 tem um textinho aqui, né? E ele cobrou esse A. Esse A é sempre um detalhe importante, galera. Por quê? Ele pode ser artigo, ele pode ser pronome demonstrativo, ele pode ser pronome oblíquo. Agora, turma, pronome pessoal do caso reto não tem como esse A ser. Pronome pessoal do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Perfeito? Máximo que a gente tem como pronome pessoal seria do caso oblíquo, tá? A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade. Esse azinho aqui, ele está fazendo referência à pandemia, tá? Aquela pandemia da obesidade. E aí te dá um bizu. Quando o A, geralmente vindo antes de um Q ou vindo antes de um D, você faz o seguinte: tenta jogar um aquela aqui, ó. Tenta jogar um aquela, tá? No lugar do A. E aí, se você conseguir trocar o A por aquela, é porque esse A equivale a um pronome demonstrativo. Beleza? Então, a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, aquela pandemia da obesidade. Então, se você perceber, tem um D aqui, ó, porque o da é D mais A, perfeito? E aí você consegue trocar o A por aquela. Você consegue trocar o A por aquela. Você consegue trocar um A por um pronome demonstrativo. Então, gado pra gente é a letra A. Belezinha? Vamos seguindo para a gente ver mais questões, galera. A preposição de em a pandemia de Covid-19 expressa a relação. E aí, quando a gente fala que a preposição expressa uma relação, galera, seria que a preposição expressa um sentido, né? Expressa uma noção pra gente, beleza? Quando a gente fala pandemia de Covid-19, eu quero que você olhe e perceba que a causa da pandemia, a pandemia foi causada pelo Covid-19. Então, esse D aqui não é meio, tá? Não é posse. Posse seria assim, por exemplo, caneta do aluno. Ó, aí o aluno tem a posse da caneta. Isso é fato, tá? Agora, quando a gente fala a pandemia de Covid-19, naturalmente esse Covid-19 foi a causa da pandemia. Então a gente tem o gado aqui na letra D, tá? Muita gente pensa que em origem, mas no Covid, a pandemia não veio do Covid-19, não é isso. Não teve origem, não teve início no Covid-19. Foi uma ideia causal, foi o motivo da pandemia, tá? Foi o porquê da pandemia. Então, essa ideia causal é muito mais tranquilo de você observar dentro desse sentido. Beleza ou não? Show de bola. Próxima questãozinha, vamos seguindo. A cenário alternativo, o prego da conjunção, tem o mesmo sentido. Isso aqui é muito importante porque as conjunções elas trazem sentidos para a gente, tá? As conjunções elas trazem valores semânticos, beleza? E aí esse ezinho aqui, ó, quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Show de bola. Só que a relação do E é muito importante para a gente porque geralmente a gente entende o E como soma, né? Geralmente a gente entende o E como soma. Porém, o E é um conector que pode apresentar para a gente outros valores. Então vamos lá. Quis dizer mais alguma coisa, não pôde. Quando você tem a primeira oração, essa primeira oração ela gera uma expectativa, não gera? Gera. Ela gera uma expectativa. E essa expectativa ela é quebrada pelo E. Por quê? Quando eu falo assim, eu quero dizer mais alguma coisa, a ideia é que você diga. Só que quando eu digo não posso ou não pode, isso aqui quebra a expectativa da primeira oração. Quebra de expectativa traz um sentido de oposição.
Beleza? Show de bola, galera. O editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões, dados e razões. Então, aqui seria soma, cita isso e isso, soma, eu quero oposição, tá? O mais também, junto com esse não apenas aqui, ó, tem que ficar ligado, não apenas seguido de um mais também, soma, do mais também você tem soma. As indústrias de alimentos quiseram mostrar iniciativas de responsabilidade social e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Elas queriam mostrar algo positivo, mas o tiro saiu pela culatra. Então você tem aqui uma oposição de ideias. Queriam mostrar uma relação boa, uma relação positiva, porém o tiro saiu pela culatra. Então esse E aqui tem sentido de oposição, gabarito Charlie pra gente. Beleza? As indústrias deveriam parar de promover itens e reformular boa parte do seu portfólio, então deveria parar e reformular. Então dá uma ideia de soma aqui também pra gente. Perfeito? Dá uma ideia de soma. Tranquilo? E a letra E, sódio e gorduras também. Ó, excessiva de sódio e gordura. Excessiva de uma coisa e outra. Então esse E aqui também é soma. Então gabarito é Charlie. Belezinha? Vamos que vamos. A palavra obesogênico é composta por radicais diferentes. Obeso, de origem latina, e gênico, de origem grega, causando o que a gramática conceitua como hibridismo. É o que ocorre na palavra. Aí aqui, pessoal, se você está fazendo prova militar, ou se você pretende começar a estudar prova militar, nesse processo de formação de palavra, você tem que saber que televisão é hibridismo. Você tem que saber que televisão é hibridismo. Tele significa distância, mais visão significa visão, né? Se eu não me engano, aqui é grego e aqui é latim, tá? Então você tem radicais de origem diferente, beleza? AEA, AEA, presta atenção nisso que eu estou te falando. AEA deu, se eu não me engano, ano passado, 2024 ou 2023, televisão como justa posição. Ah, Rafa, pelo amor de Deus, mas não é hibridismo e tudo mais. Galera, não tinha outra opção de hibridismo na alternativa, tá bom? E aí, o que seria o justa posição? Quando você trabalha o processo de justa posição, seriam radicais que não perdem elemento. Isso a gente chama de justa posição. Não houve perda, então foi justo para todo mundo. O que acontece em televisão? Preste atenção no que eu estou falando. O que acontece em televisão? Então, a EA ter colocado justa posição é uma alternativa que, para a gente anular, é praticamente impossível. Tá? Por quê? Ah, e se tivesse hibridismo? Eu sei que você está perguntando. Se tivesse hibridismo, aí era outra história. Como não tinha, justa posição era a melhor resposta. Agora, televisão é um dos exemplos mais clássicos de hibridismo. Tá? Ultra, prefixo, anteprefixo, confinamento, sufixo e pan é prefixo. A única que tem mais de um radical é a letra C. Beleza? Então toma cuidado com isso aqui. São classificados como substantivos os seguintes vocábulos. Substantivo, galera, é a palavra que serve para dar nome ao nosso mundo e aquilo que habita o nosso mundo. Beleza? Mortes, as mortes. Ó, está seguido de artigo. Está seguido de artigo, mortes é substantivo. Covid-19. Covid-19 é o nome. Sim, então aqui também é substantivo. Aqui, ó, pista está seguido de artigo, então também é substantivo. Acho que é a maior... Ah, aqui toma cuidado, hein? Toma cuidado. Por quê? Esse A aqui, na verdade, ele está ligado à causa. E maior é um adjetivo que caracteriza a causa. Eu só inverti a ordem do substantivo com o adjetivo. Mas ali você consegue ver que há um substantivo na frase, causa, e o maior é a característica desse causa, que é o substantivo aqui. Então, maior está fora, maior é adjetivo. Tem maior aqui também, então a B está fora. O S é pronome, sem mistério. E na letra S tem o maior de novo. Então, gabarito só pode ser letra D de dado. Beleza, galera? Certinho? Show de bola. Sempre acompanhando essa questão do artigo, fazer referência ali, porque tem relação com o substantivo. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo.
E aí, quando você olha o bastante, para o bastante ser adjetivo, turma, para o bastante ser adjetivo, você tem que trocá-lo por suficiente. Acabou. Para o bastante ser adjetivo, você tem que trocar por suficiente. Fechado? Os canudos poluem bastante. Não, ele está modificando o verbo polui, então isso aqui é advérbio. São bastante significativas. Aqui está modificando esse adjetivo. Então isso aqui também é advérbio. Necessitam bastante. Esse bastante está modificando um verbo. Quem modifica verbo é advérbio. Foi encontrada uma lista bastante grande. Esse bastante modifica grande, que é um adjetivo. Quem modifica adjetivo é advérbio. E não há atitude bastante. Ó, esse bastante está ligado à atitude, que é um substantivo. E eu posso botar que o bastante aqui tem uma ideia de suficiente. Não há atitude bastante, não há atitude suficiente para resolver o problema. Consegui trocar por suficiente. Gabarito. Letra E. Certinho. Ok ou não? Beleza? Show de bola. Os termos destacados dão ideia de. Então eu quero os sentidos ali, né? Vamos lá. Escrevi tanto que, quando você tem essas palavras tão, tal, tanto ou tamanho seguidas do que para frente, você tem uma noção de consequência, tá? Então, ó, escrevi tanto que, do que para frente é consequência. Então, seria letra B ou letra E. Não precisa correr, que não estamos atrasados. Isso aqui não é uma orientação, não é uma ordem. Isso aqui é uma orientação, não é como se fosse um pedido. Quando você tem uma orientação, um pedido, uma ordem, o que vem depois, ele é explicativo. Ok? Ele é explicativo. Então, não saia, não tem problema. Não saia que está chovendo. Não venha que está tarde. Quando você tem essa orientação e logo depois um que, ele é explicativo. Como não me atendessem, repreendi-os severamente. Já que não me atenderam, a esse como no início, podendo ser trocar por um já que, causa. Beleza? Aqui é causa. Então, resposta eu tenho consequência, explicação e causa. Letra E a gente já tinha visto aqui. Ok? Beleza? Assinale a única opção que a palavra a é artigo. O a é artigo quando ele acompanha substantivo, tá? O a é artigo quando ele acompanha substantivo. Show. E aí você vai ter de olhar esse substantivo ali para entender como que ele acompanha ou não. O que é acompanhar? Fazer referência no mesmo gênero e no mesmo número, ou seja, feminino, feminino, singular, singular. Ok? Hoje ele veio a falar comigo. Veio é verbo e falar é verbo. Essa preposição que une dois verbos, já falei, né? Esse a que une dois verbos é uma preposição. Essa caneta não é a que, tá vendo o que antes? Tenta jogar um aquela aqui, ó. Tenta jogar um aquela. Essa caneta não é aquela que te emprestei. Então esse a é um pronome demonstrativo. Viram? Convencia com poucas palavras. Convencia é um verbo transivo direto. Esse a, que é quem convence, convence algo. Esse a que sofre a ação verbal de um verbo transivo direto, porque eu convenço, esse a aqui pode ser a menina, pode ser a moça, pode ser a atendente. Então aqui eu tenho um objeto direto. Esse a que é objeto direto, turma, é um pronome oblíquo ato. Pronome oblíquo ato. Obrigou-me a arcar com mais despesas. Obrigou-me é verbo, arcar é verbo. Então esse a aqui é uma preposição. Marquei-te a fronte, mísero poeta. Fronte é como se fosse aqui a testa, a parte do rosto. Então você tem que esse a aqui está acompanhando um substantivo. Esse a é artigo. Gabarito. Letra E. Tá vendo? Mais uma questãozinha do a para você ficar esperto, para você ficar esperto. Responda na sequência os vocábulos cujo prefixo ou sufixo corresponde aos seguintes significados. Quase. M.
dá muito uma ideia de metade, né? Hemisfério, semi também, pen. Pen é quase. Porque penumbra é quase escuridão. Penumbra é quase escuridão. E você tem o pen também na palavra penúltima, né? Você tem o pen também penúltima. Quem é a penúltima? É a quase última, né? Ok? Então, por enquanto, letra C. Vis. Vis é abaixo, tá? Visconde é abaixo do conde. E pré dá uma ideia de antes. Então, só pode ser letra C pra gente, tá? Penumbra é quase o dia. É através, sim. Em torno de peri. Fora exo, ok? E o ex. Tá? E simultaneidade, o sim de sintaxe é simultaneidade, tá bom? Então, essa é mais dificinha, mas se você sabe bem aqui os prefixos, eles não saem em 2 minutinhos, né? São palavras primitivas. O que são palavras primitivas, turma? Palavras primitivas são aquelas que não têm prefixo, ou seja, que vem antes do radical, e também não tem sufixo, ou seja, que vem depois do radical. Engarrafamento tem sufixo, ó. Então não pode ser primitivo. Brasileiro, ó, tem sufixo, então não pode ser primitivo. Chuvoso, ó, tem sufixo. Sufixo, né? Engarrafamento tem sufixo, brasileiro tem sufixo, chuvoso tem sufixo. Então não pode ser primitivo. Casa, pedra, flor e feliz. Eu não vejo prefixos ou sufixos aqui. Temporada é narcotráfico. Você teria mais de uma palavra, né? E passatempo também. Aqui, temporada, daria uma ideia de tempo. Então, ali, palavras que não são primitivas, quer dizer, que são primitivas, você tem na letra D. Palavra primitiva não tem prefixo e não tem sufixo. Beleza? Então, vamos para a próxima questãozinha. Quanto ao processo de formação de palavras. Vamos lá. Quanto ao processo de formação das palavras sublinhadas, é correto afirmar que. Então, quando a gente olha o processo de formação, alistar. Aqui é bem importante. Você que vai fazer especiais, você que vai fazer A. Na gramática do Domingos Pascoal Segala, que é a orientação ali para a prova, alistar é para síntese. Alistar é derivação para sintética, tá? Para síntese, beleza? Então, para síntese, letra B, letra C ou letra E. Então, letra A e letra D já estariam fora para gente. Beleza, galera? Tranquilo? O combate. Combate vem do verbo combater. E ele é um substantivo abstrato. Esse substantivo abstrato, que é formado de verbo, indicação, é derivação regressiva. Então, para síntese regressiva. Prefixação não. Acabou. Gabarito, letra B. Tá? Realizar recebe sufixo, palavra real. Beleza? Embora é a aglutinação de em, boa, hora. E onomatopeia seria a imitação do som ou do ruído. Seria o ribombar dos canhões. Seria a imitação do som ou do ruído. Beleza, galera? Então você tem essa característica da onomatopeia. A assinada alternativa que contém um grupo de palavras cujo prefixo teria o mesmo significado. Compartilhar daria a ideia de ao mesmo tempo e sincronizar também daria a ideia de ao mesmo tempo. Compartilhar e sincronizar, a gente teria as duas percepções de ao mesmo tempo. Beleza, galera? As duas percepções de ao mesmo tempo. Então, a gente já teria aqui uma resposta, tá? Beleza? Então, a gente já marcaria aqui, uma letra A pra gente, tá? Hemiciclo, daria uma ideia de metade. Endo, daria uma ideia de dentro, tá? In, negação. Em, dentro também, tá? Bene, daria uma ideia de bem, bem mesmo, tá? Ad, próximo, dia, além, trans. Pode ser uma ideia de além também,
tá? Pode ser uma ideia de além, beleza? Mas você teria os mesmos significados na letra A, beleza? Classifique morfologicamente os termos em destaque nos versos acima e assinale a alternativa à consequência correta. Vamos lá. Certas canções, tá aqui acompanhando o substantivo, ó. Você sabe quantas canções são? Não. Então você tem uma ideia vaga em um substantivo. Ideia vaga em relação a um substantivo é pronome indefinido, tá? Fique certo, amor. É uma característica da pessoa. Então isso aqui tem uma ideia de adjetivo. Ah, por que não pode ser o modo como ele fica? Ou o modo como ela fica, um advérbio? Porque está variando, ó. E advérbio é uma palavra invariável. Certo, perdeste o senso. Esse certo dá a ideia de certamente ou uma ideia de com certeza. Dá uma ideia adverbial, tá? Dá uma ideia adverbial. Trocou o certo, coloquei artigo antes. Se eu coloquei o artigo antes, isso aqui é substantivo. Belezinha? Então eu tenho pronome, ok? Só pronome na letra B. Aí fica mais fácil pra gente, né? Gabarito, letra B de bola. Show? Estrutura e formação de palavras, cenário alternativa correta. Perfeição e percurso são palavras cognatas. O que seriam palavras cognatas? Palavras cognatas são palavras que têm o mesmo radical, tá? Tem o mesmo radical. E aí, quando você tem palavras cognatas, vai pelo sentido, cara. Porque se elas dividem o mesmo radical, tecnicamente elas se referem ao mesmo sentido. Perfeição e percurso tem uma coisa a ver com a outra? Não, pô, então elas não são palavras cognatas. Ok? Combatente é parassíntese. Não, é de combate, só tem sufixo. Então não é parassintética, é sufixal. Ponte agudo é justa posição. Não é. Ponte agudo é aglutinação. Fechado? Aglutinação, galera. Exportar e êxodo, os prefixos têm sentido correspondente. Sim, o ex aqui, o ex aqui, dão a ideia de para fora. Então, exportar é levar para fora e o êxodo também é saída, né? Hipótese, o prefixo hipo indica antes, anterioridade. Não. Anterioridade, você vai ter o prefixo ante, tá? Prefixo ante. Hipo pode dar uma ideia de menos, tá? Pode dar uma ideia de menos. Então, gabarito pra gente é a letra B. Ok? Ele fez críticas a algumas pessoas. A cenário alternativo em que o A possui a mesma classificação morfológica. Ele fez crítica. Quem faz? Aí eu faço um raciocínio dessa seguinte maneira, turma. Quem faz algo a alguém. Esse A aqui, que é solicitado pelo verbo, introduzindo um complemento dele, esse A é uma preposição. Ok? O A é uma preposição. Então, quem faz algo a alguém. Show de bola. Não há vida janela. Esse A aqui sofre a ação do verbo ver. Quem vê algo ou vê alguém. Quem sofre a ação de um verbo transivo direto é o pronome oblíquo átrio. Fecharam? Depois da chuva, voltei à casa. Voltei à casa. Quem volta, volta a algum lugar. Esse A solicitado pelo verbo também é uma preposição. Preposição, turma, é um elemento que é muito regido, né? Que a gente fala, solicitado, que introduz ali o complemento de alguma coisa, principalmente. Então, a letra B ficaria bacana pra gente, tá? Ficaria bacana pra gente. A tardinha está deliciosa, esse A acompanhando tardinha aqui, isso aqui é artigo. À noite, o A acompanhando noite também é artigo. Voltamos com a sombra das nuvens, esse A acompanhando sombra também é um artigo. Então, o gabarito pra gente é a letra B de bravo. Beleza? A alternativa que classifica corretamente a palavra sublinhada é: a pessoa a que me refiro não é esta. Esse A aqui, turma, ele aparece pelo verbo referir. Que quem se refere
a algo ou a alguém. Só como esse que aqui faz referência à pessoa e você pode trocar por a qual, esse que aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Esse aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Quando você tem um pronome relativo na frase e dentro da oração ali daquele pronome relativo alguém solicita a preposição, igual o verbo aqui referir-se, essa preposição ela tem que vir para frente do pronome relativo. Beleza? Então, por exemplo, o bolo de que gosto, olha só, o bolo de que gosto é este. Por que de que gosto? Porque quem gosta, gosta de. E aqui esse que, retomando o bolo e trocado por o qual, esse aqui é um pronome relativo, né? Se esse aqui é um pronome relativo, tem que ter uma preposição. Se tem alguém que solicite a preposição vem para frente do pronome relativo. Então, galera, letra B é a nossa resposta, uma preposition aqui. Chato? Belezinha. Alguns perguntariam por quê, e eu pergunto, por que não? Os verbos estão no... Turma, perguntariam, você tem que olhar esse iria aqui, ó. Tá. Esse iria é o que a gente chama de uma desinência modo temporal. Ele marca o tempo e o modo do verbo. Essa desinência modo temporal é do futuro do pretérito, tá? Do modo indicativo. Os verbos conjugados no futuro do pretérito modo indicativo terminam em iria, tá? Só o voz termina em iria, mas a ideia é uria. O voz termina em irie, tá? E os outros terminam em iria. Então, o futuro do pretérito, tá aqui, ó, indicativo. Futuro do presente, só essa, né? Já é. E esse ozinho aqui do pergunto já seria uma marca do presente, né? Então, resposta pra gente é a letra A. Tá? Resposta pra gente é a letra A. Show? Vamos ver aqui o uso do particípio. Particípio é uma forma nominal dos verbos, tá? E aí, qual é o bizu? Se você usa os verbos auxiliares ter ou haver, o particípio entra como particípio regular, que é aquele que você usa com a do ido. Se você usa o ser ou o estar como auxiliares, o particípio que você deve usar é o particípio irregular. Você não termina com a do ido. Então, a sequência lógica é você olhar o verbo que está acompanhando esse particípio. Olha só. O policial tinha. Tinha é o verbo ter. Então, você tem que usar o particípio irregular. Então, o policial tinha pego, não. Ele tinha pegado. O condenado foi é verbo ser. Então, não é o regular, terminado em ado e ido. O irregular é o foi preso. Tá? A pena fora é o verbo ser, galera. Então, não é fora suspendida. A pena fora suspensa pelo juiz. Foi terrível o juiz ter, ó, verbo ter, particípio, terminado em ado e ido. Certinho, galera. Gabarito. Não marquei. Opa. Gabarito, letra D. Ok? O preso tinha, verbo ter, ó. Então não é ganho. O preso tinha ganhado a liberdade. Então, o uso de particípio é você ver, se observar o verbo auxiliar que está com ele. O que é incorreto afirmar, turma? Céu é concreto. Este céu é concreto. Beleza. Para ser abstrato, já falei com vocês, tem que encaixar no saque. Sentimentos, ações, qualidades e estado. Céu não é nenhum desses. Então, céu é concreto. Mata é derivado. Acabamos de ver numa questão que para ser derivado teria que ter o quê? Prefixo ou o quê? Sufixo. Não tem nem prefixo nem sufixo. Então, mata não é derivado. Mata não é derivado. Mata é o quê? Mata é uma palavra primitiva, tá? É um vocábulo primitivo. Então, é a resposta para a gente. Beleza? Bora. Marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Se você me ver na rua, não. O verbo ver vai entrar como se você me vir na rua, não conte a ninguém. Mãe e filho põem as roupas para lavar aqui. Põe, ok, né?
Não pensei que ele reouvisse. Não, reouvesse. Reouvesse, tá? Não é reouvisse, é reouvesse, tá? Não é reouvisse. Evitar o desastre porque frearam, não tem o i, tá, turma? Não tem o i. Nas formas em que o a é mais forte, não tem o i. Então, olha só. Eu freio, o e é mais forte, então tem o i. Se o e é mais forte, tem o i. Se o a for mais forte, não tem o i. Nós freamos, o a é mais forte, não tem o i, tá? Então evitaram porque frearam, o a é mais forte, então não tem o i. As súplicas da mulher não deteram, deteram não, detiveram. É a alternativa, é a opção correta aqui do verbo, tá? Show de bola. Então letra B é o que a gente acha aqui como possibilidade de resposta, né? Beleza? Chegamos a mais um finalzinho, galera. Chegamos mais um simuladinho aqui, né? Mais um compilado de questões. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido do seu agrado. Desculpa qualquer coisa. Estamos ainda em processo de adaptação. Mas o mais importante é o conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto e valeu!